Presidente da Coreia do Sul declara lei marcial de emergência. Pessoal, isso acabou de sair, tá? Tem pouquíssimo tempo, inclusive. O presidente da Coreia do Sul, Yoon Suk-yeol, declarou a lei marcial de emergência no país, acusando a oposição de colaborar com a Coreia do Norte. E esse aqui é o maior exemplo de como o Estado é sempre o maior inimigo da população. Esse problema não é exclusivo do Brasil. Essas crises políticas, essas brigas por poder, onde tem um lado que é a esquerda, o outro lado que é a direita, sempre esse mesmo papinho, sempre esse mesmo discurso, os dois lados que têm interesses próprios conflitando, brigando por poder, e quem paga as contas no final é você, é sempre a população, é sempre o povo. Isso não é exclusivo do Brasil. Isso acontece em todos os países espalhados ao redor do mundo. Desde Bostil até Estados Unidos, a gente viu aí essa guerra política que está acontecendo, né, nas eleições agora, até a Coreia do Norte, né, com esse atual problema, essa atual crise política que está acontecendo por lá. Tá? E essa declaração de lei marcial é o maior exemplo de como quem paga as contas no final é o povo, é a população. Então, tem essa briga por poder acontecendo lá, né? A gente já vai tratar dos detalhes em relação a isso. E aí o presidente, né, do Yoon Suk-yeol, vendo que ele não consegue, né, ele não consegue fazer nada, ele está impedido, ele não tem poder para passar projetos para frente, para aprovar aquilo que ele quer aprovar, ele vai lá e simplesmente junta as forças militares. E ninguém mais agora tem direitos civis. Né? Você perdeu todos os seus direitos, você perdeu sua liberdade, acabou. Simplesmente porque o Estado quer. Olha só, o que é a lei marcial? Lei marcial é uma regra temporária imposta por autoridades militares em um momento de emergência, quando as autoridades civis são consideradas incapazes de funcionar. A implementação da lei marcial pode ter impactos legais, como a suspensão de direitos civis normais e a extensão da lei militar. É basicamente o que poderia ter acontecido aqui, o que quase aconteceu aqui, quando o Bozo estava para sair do poder e ocorreu toda aquela conversa de golpe, a galera indo para a rua, aquele bando de imbecis falando eu autorizo o mito, eu autorizo, né, o golpe militar, etc. É algo parecido. Tá? Basicamente, a população perde seus direitos, não tem mais parlamento, no caso aqui do Brasil seria a Câmara, né? Parlamento também, né, no final das contas. Câmara, Senado. Cada país tem as suas peculiaridades, né? Tem as suas próprias leis, as suas próprias regras, mas no geral são regras bastante parecidas, tá? E se a gente for analisar o que acontece por lá, é algo bastante parecido, inclusive, com o que acontece aqui no Brasil. O presidente atual, o Yoon Suk-yeol, ele foi eleito lá em 2022, assim como o papai Lula aqui no Bostil, e ele é do Partido do Poder do Povo, que é como se fosse uma esquerda de lá também. Né? Acontece que o parlamento é dominado pela oposição, o parlamento é dominado aí pelo partido oposto, né? Que acaba bloqueando, acaba barrando propostas, né? Projetos, enfim, leis que são tentadas tentam passar através do partido do Poder do Povo, que é o partido aí do presidente, tá? Então, se vocês forem fazer uma comparação com o Bostil, é muito parecido, né? Nós temos aqui também um presidente, né, teoricamente da esquerda, e o nosso Congresso aqui, ele é da direita, e aí tem toda essa guerra por poder, um acaba tendo que fazer acordos, né, com outro partido, liberando emendas e não sei o que, para conseguir passar uma lei. Esse jogo sujo não é só aqui no Brasil que acontece. Né? O que acontece é que aqui no Bostil nós temos uma maior impunidade, por exemplo. Né? A gente já vai falar um pouquinho mais sobre isso. Tá? Mas, basicamente, o que acontece é o seguinte. A crise política desencadeada na Coreia do Sul é marcada por disputas com a oposição, escândalos envolvendo a sua esposa e tentativas de minar o seu governo. Desde que a oposição conquistou uma vitória esmagadora nas últimas eleições gerais, Yoon tem sido descrito como um presidente em fim de mandato, sem força para avançar sua agenda legislativa. Com a maioria do parlamento, a oposição tem bloqueado projetos do governo, aprovando leis que Yoon só consegue barrar por meio de vetos. Contudo, o presidente enfrenta dificuldades para conter pressão crescente em torno de sua esposa, que está no centro das acusações de corrupção
e tráfico de influência. Só que tem algumas coisas que nem o próprio presidente consegue vetar. Uma delas, aliás, algumas delas, por exemplo, são o que ele mesmo falou, né? Inclusive a gente tem aqui, ó. A Assembleia Nacional também cortou completamente orçamentos essenciais para operações nacionais, prevenção de crimes relacionados a drogas e segurança pública, minando as principais funções do Estado. Isso deixou nossos cidadãos em um estado de caos, com a nação se tornando um paraíso para drogas e segurança pública, entrando em colapso. É lógico, é muito cedo para a gente criar uma opinião sincera em cima disso, né? Mas é lógico você parar para pensar que, no final das contas, quem paga tudo é a população, né? Mas se você for ver, os escândalos de corrupção, né, e fazendo esse paralelo para com o Brasil, chega a ser triste. É triste quando você tem a noção do quão impune é um político brasileiro, né? Do quanto a nossa justiça ela é inexistente. Olha só, Kim Kyung-hee, a esposa do presidente sul-coreano Yoon Suk-yeol, tornou-se alvo de um escândalo político de proporções nacionais, acusada de aceitar uma bolsa de luxo Christian Dior no valor de $2.200 como presente. A primeira-dama está no centro de uma tempestade política que vem abalando o governo de Yoon. Sim, o escândalo não é só isso aqui, tá? Mas esse aqui é um dos escândalos. Mas o principal escândalo é que ela aceitou uma bolsa de $2.200. Cara, no Brasil, a Janja compra tapete de $75 mil, compra sofá de $200 mil, mesa de $100 mil e tá tudo certo. Lá, existe uma lei anticorrupção, né, que proíbe funcionários públicos e seus cônjuges de aceitar presentes avaliados em mais de $750. Então ela acabou recebendo um presente de mais de $2.200 e aí é como se fosse um crime de corrupção. Quando que no Brasil, no Bostil, desculpa, quase errei. Quando que no Bostil isso iria representar um problema? Nunca. Então a crise política acontece lá por muito menos do que acontece aqui no Bostil, cara. É realmente um país de vagabundo, né? Isso aqui é um país de impunidade tremenda, cara. Mas enfim. Vamos lá. Acontece que essa lei marcial, né, que acaba tirando os direitos da população, não está sendo aceita nem mesmo pelo próprio partido do cara. O presidente da Coreia do Sul, aqui embaixo, ó, o Partido Democrata da oposição liberal teria convocado uma reunião de emergência dos seus legisladores após o anúncio de Yoon. Segundo a agência As Notícias, o líder da oposição coreana, Lee Jae-myung, disse que a declaração de lei marcial é inconstitucional. Ainda de acordo com a mídia local, Han Dong-hun, líder do Partido do Poder Popular, ou seja, do mesmo partido do presidente, né, também prometeu bloquear a declaração de lei marcial, descrevendo a medida como errada. Ou seja, o cara está numa medida desesperada, porque ele não consegue governar, ele não consegue fazer absolutamente nada, está impedido. Ou seja, ele não consegue ter o poder que ele quer, né? Ele vai lá e declara a lei marcial, ele tira os direitos de todo mundo, porque ele não consegue fazer nada. E aí, nem o partido dele está concordando com ele e vai acabar derrubando, né? No final das contas, é bem provável que ele sofra um impeachment e acabe saindo do poder, né? Mas é interessante a gente ver que, de novo, não é só o Brasil que sofre com esses problemas. Não é só o Brasil, por exemplo, que tem uma janja, né? Uma primeira-dama que fica se metendo em assuntos que não são relacionados a ela, né? Inclusive, se a gente for ver as ex-primeiras damas, né, elas não eram envolvidas com política ou em assuntos políticos como é a atual primeira-dama, a esposa aí do Yoon Suk-yeol, né? Se a gente for fazer um paralelo com o Brasil, a gente percebe que a nossa primeira-dama também é envolvida com assuntos políticos que não lhe dizem respeito. Mas enfim, só fiz um paralelo aqui para vocês verem como
de fato, né, o maior inimigo da população, o maior inimigo do povo, no final das contas, acaba sendo sempre o Estado, cara. Deixa aqui nos comentários o que você acha sobre esse assunto. Espero que você tenha gostado, espero que você tenha curtido. Muito obrigado por ter aqui. A gente se vê na próxima. Fui!